Tururu. Pronto, muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem está aí falando, quem está assistindo aí no seu horário. Gente, então vamos lá. Então a gente começa hoje a semana número 16, tá certo? Que é a semana sobre perspectiva cavaleira. Então, semana passada, né, a 15 e a 14, a gente viu aí sobre perspectiva isométrica, e aí hoje a gente vai para a perspectiva cavaleira. Então, começo hoje, para a semana eu continuo também com perspectiva cavaleira, tá certo? Abri aí a semana 16, só material de apoio, coloquei três listas de teoria, uma bem simplesinha, que é a ficha 2, bem simples, explicando um pouco sobre perspectiva cavaleira, tá certo? A ficha 3, mostrando um pouco mais da construção sobre perspectiva cavaleira, e a ficha 4 de aprofundamento. Já sabe, não é que você precise ir para todas as fichas, não. Não precisa você ler a 2, 3, 4, não. A 2, sim, certo? Mas depois eu vou passando aqui para vocês, vou falar um pouquinho, dar uma relembrada de isométrica e falar um bocadinho aí de cavaleira. E aí eu vou passar um videozinho, e aí qualquer coisa vocês vão me perguntando aí, tá certo? Na dúvida que vocês tiverem, que eu estou por aqui, tá? Talvez eu feche a câmera um pouquinho, mas estou aqui na frente para o que vocês precisarem, tá? Aí no finalzinho eu passo a atividade da semana, essas coisas todas. Então vamos embora falar um pouquinho sobre perspectiva. Bom dia, Thalita. Vamos falar um pouquinho sobre perspectiva cavaleira. Então vamos embora. Vamos botar o videozinho aqui para a gente ir seguindo nisso. Então vamos lá. Vou colocar aqui do começo. Tá certo? Para a gente começar aí falando de perspectiva cavaleira. Vamos lá? É mais difícil do que a isométrica, é um pouquinho mais sim, tá, gente? Mas não é nada de outro mundo, não. É um pouquinho mais difícil, mas nada muito difícil. Então, vamos embora aí começar a perspectiva cavaleira. Vamos lá. Sobre a perspectiva cavaleira. Beleza? Kleber, qual é a ideia da perspectiva cavaleira? Então, vejam, essa perspectiva cavaleira, vocês têm toda a historiazinha falando aí direitinho no material que eu divulguei para vocês no Classroom e nos vídeos 4 e 5, que está bem explicadozinho, não só qual é a ideia da cavaleira, em que consiste, mas também como fazer a construção, tá certo? Bom, vamos dar uma lembrada aí na semana passada, que a gente trabalhou sobre um tipo de perspectiva que foi a isométrica. Então, ó, semana passada, a gente trabalhou com a perspectiva isométrica. Em que consistia, pessoal, essa perspectiva isométrica? Vamos colocar para cá? Então, a perspectiva isométrica, como o próprio nome já diz, isométrica, é o tipo de perspectiva que procura manter todas as medidas. E a gente aprendeu que consistia em 3 eixos. Esse é o esqueleto da perspectiva isométrica, né? São 3 eixos coordenados, beleza? São 3 eixinhos, onde esses eixos eles têm inclinação fixa, não é isso? Então vamos só relembrar aqui. Na perspectiva isométrica, ó, os 3 eixos, se eu chamar aí de eixo x, y, z, tá? Se a gente colocar aqui eixo x, eixo y e eixo z, na perspectiva isométrica, esses 3 eixos formam ângulos fixos de 30 graus aqui com a horizontal. Beleza? Essa é a perspectiva isométrica, que foi o tipo de perspectiva que a gente trabalhou na semana passada. E quando a gente ia fazer as construções em perspectiva isométrica, que procura fazer o quê? Manter as mesmas medidas, os traçados eram todos feitos paralelamente aos eixos, primeiramente, e depois, somente com a régua, a gente ligava pontos para fazer aqueles traçados
que não eram paralelamente aos eixos. Beleza? Relembraram aí a ideia de isométrica? Então, você tem 3 eixos, x, y, z, fixos determinando quanto? 30 graus aí com a horizontal, 30 graus com a horizontal, então a medida é fixa, certo? A gente não muda nada. Agora, a gente vai para a cavaleira. Como é que seriam os eixos desse tipo de perspectiva? Então, na perspectiva cavaleira, assim como na perspectiva isométrica, você vai ter 3 eixos para determinar o comprimento, a largura e a altura do objeto. Só que os 3 eixos da perspectiva cavaleira, eles vão ser assim. Existem 2 eixos fixos, que seriam um horizontal e um vertical. Então, tipo assim, ó, eu tenho fixo 2 eixos, um horizontal e um vertical, tá? E o terceiro eixo, ele vem inclinado. Então, se liga aí, ó. 2 eixos formando 90 graus, horizontal e vertical. Cleber pode colocar nome? Pode. Vamos botar aí x, y, z. E esse terceiro eixo, ele tem uma inclinação, pessoal. E essa inclinação desse terceiro eixo, ó, essa inclinação aqui em relação à horizontal é o que muda em relação à isométrica. Porque essa inclinação ela não vai ser fixa. Essa inclinação, na perspectiva cavaleira, ela vai variar de 0 a 90 graus. Ô, Kleber, então quer dizer que esse terceiro eixo daí, ele vai ter uma inclinação em relação à horizontal, que pode ser 2 graus, 3 graus, 10 graus, 15 graus, 50 graus. Pode variar? Pode. Só que, se você usa esse ângulo muito pequeno, ou se você usa esse ângulo muito grande, não fica uma coisa legal. Se eu usar esse ângulozinho muito pequenininho ou muito grande, a figura fica muito feia. Então, nós vamos fixar 3 ângulos para a gente trabalhar, tá certo? Então, vamos precisar de 3 ângulos aqui. Vamos colocar aqui os 3 ângulos que nós vamos usar. Então, nós vamos usar, na perspectiva cavaleira, nós vamos usar 3 ângulos principais, certo? Nós vamos usar θ igual a quanto? Então, a gente vai usar 30, 45 e 60. Você vai usar qual dos 3? Vai ter construção que você vai fazer com 30, construção que você vai fazer com 45 e construção que você vai fazer com 60 graus. Então, esses são os 3 ângulos que a gente vai trabalhar. Por que esses 3 ângulos? Porque são 3 ângulos que você tem nos esquadros. E caso você não tenha um esquadro, como a gente está flexibilizando aí esse sistema remoto, caso você não esteja com os esquadros, eu vou lhe ensinar como é que a gente faz esses ângulos somente com a régua e com o lápis. Tá massa? Joia, joia, joia. Observação. Os 3 eixos em perspectiva cavaleira, a gente vai usar desse jeito. Mas observem que eu poderia, se quisesse, colocar os 3 eixos de cavaleira assim também, ó. Horizontal, vertical. E o terceiro eixo, em vez de eu colocar, como eu fiz aqui, inclinado do lado esquerdo, eu posso colocar ele aqui, ó, para cá. Então, também está certo se eu usar os 3 eixos assim, ó, 90 e o terceiro para lá, formando aqui um certo ângulo θ. Então, esse terceiro eixo, eu posso colocar ele inclinado para a esquerda ou a profundidade inclinado para a direita. Tá certo? Clebinho, a gente vai usar mais qual? O que está inclinado para a esquerda. Esse é o que eu vou usar mais. Esse daqui. Por que esse que eu vou usar mais? Porque a gente não está sempre usando as 3 principais vistas, frontal, lateral esquerdo e superior. Então, quando eu coloco assim, ó, frontal, lateral esquerdo e superior, esse esqueminha fica melhor da gente visualizar. Mas se você fazer assim, também está certíssimo. Não tem problema nenhum. Tá jóia até aí? Alguma pergunta? Agora, vamos falar mais um pouquinho desse... Beleza? Tudo tranquilo, né, gente? Bruna aí respondeu.
Então, vocês estão percebendo aí que a perspectiva cavaleira ela vai ter um olhar diferente, né? Da perspectiva isométrica, né? A perspectiva... Isso, Bruninha. Ó, a perspectiva isométrica, a gente tem os eixos formando 30 graus. A cavaleira, vocês percebem que o eixo da profundidade ele vai variar. 30, 45, 60, como eu falei, são os principais, mas poderia ser qualquer ângulo. E aí vamos falar agora de uma coisinha chamada de fator de redução. Vamos lá, continuar? Desses eixos aí na perspectiva cavaleira e entender como é que a gente vai fazer já para construir, certo? Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Então eu vou ter um eixo vertical, um eixo horizontal, um eixo vertical, um eixo horizontal, tá? E um eixo aqui inclinado. Nada mão livre, tá, galerinha? Nada mão livre. Tudo aí você utilizando a sua reguinha ou o seu par de esquadros, dependendo do que você tenha para trabalhar de ferramenta. Tá massa? Então, olha lá. Vou chamar esse eixo de X, vou chamar esse eixo de Y, vou chamar esse eixo de Z. Ó? Bom, então, quando a gente for fazer a construção, o primeiro passo é esse. Fazer o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Tá? Daqui a pouco eu mostro como é que faz essas inclinações de 30, 45, 60. Bom, vamos adiante. O que é que eu tenho que me ligar quando eu vou fazer a construção na perspectiva cavaleira? Do mesmo jeito que lá na isométrica eu procurava fazer todos os traçados logo paralelamente aos eixos, e depois que eu fazia todos os traços paralelamente aos eixos, eu pegava os pontos que você conseguia obter como extremidades e ligava para traçar os segmentos que não são paralelos aos eixos. Joia? Agora, o que vai acontecer de diferente na perspectiva cavaleira? Vamos lá. Ó, preste atenção. O eixo Y é o eixo que vai dar profundidade. E aí a primeira coisa que a gente tem que se ligar é no seguinte. Traços paralelos, todos os traços paralelos ao eixo Y, todos os traços paralelos ao eixo Y, ou seja, o eixo que dá a profundidade da figura, certo? Esse eixo que dá a profundidade, então todos os traços paralelos ao eixo Y, traços paralelos ao eixo Y, eles vão ter traços paralelos ao eixo Y, vão ter seus tamanhos reduzidos. Kleber, como assim vão ter os seus tamanhos reduzidos? Veja, quando eu vou fazer a construção em perspectiva, alguma coisa tem que deformar. O que é que deforma lá na isométrica? Lá na isométrica deforma o que não está paralelo aos eixos. Aqui na cavaleira, o que é que vai deformar? Tudo que tiver paralelo ao eixo Y e tudo também que não for paralelo ao eixo X e ao eixo Z. Então, você vai ter a deformação. Então, os traços que ficarão paralelos a esse eixo da profundidade, eles precisam ter seu tamanho reduzido. Kleber, como é que eu vou reduzir isso? Isso é vídeo 3. Vídeo 3 que eu vou mostrar como é que reduz, tá certo? Beleza? Agora, olha lá. Tem aqui o eixo X, tem aqui o eixo Z. Então, os traços paralelos ao eixo X e Z, traços paralelos aos eixos, X e Z, vão ter seus tamanhos originais, vão ter seus tamanhos mantidos, certo? Ó, vão ter seus tamanhos mantidos, ou seja, vão ter o quê? O tamanho real, o tamanho verdadeiro, tamanhos mantidos, ou seja, tamanhos verdadeiros, tamanhos reais.
Isso a gente diz que esses traços que estão paralelos a esses eixos, que vão estar todos em tamanhos mantidos, em tamanhos reais, a gente diz que esses tamanhos eles estarão em VG. Kleber, o que é VG? VG significa que eles estão em verdadeira grandeza. Então, esses traçados que são paralelos a esses eixos X e Z, todas as linhas que você for fazer, galerinha, pegou as linhazinhas, os traçados das figuras que forem paralelos aqui a X ou paralelos aqui a Z, eles vão estar em VG. O que é que significa estar em VG? Significa que eles vão estar em tamanho real, em verdadeira grandeza. Já os que tiverem aqui, ó, paralelos aos eixos Y, eles vão ter seu tamanho reduzido. Eu preciso ter um coeficiente de redução para poder reduzir esses tamanhos paralelos ao eixo Y. O que for paralelo ao eixo X e ao eixo Z, só pegar e marcar. Lembrando que a gente vai manter sempre o paralelismo. Então, as linhas elas vão ficar paralelas, ou seja, horizontais, verticais. E aqui, inclinados de acordo com o ângulo que tem que ser pré-informado. Você não vai desviar esse ângulo, não. Esse ângulo tem que ser informado quando você estiver fazendo um traço aí qualquer. Uma peça em isométrica, certo? Isométrica ou cavaleira, tá? Tem que manter o paralelismo. Joia? Bom, daí vamos lá. Vamos ver como é que a gente funciona, certo? Para construir agora os ângulos de 30, 45 e 60, caso você só tenha a régua e o lápis. Tá massa? Vamos tentar mostrar como é que a gente faz esses esqueletos daí, se a gente só tiver a régua. Então, presta atenção. Ó, primeiro eu vou fazer o horizontal e o vertical. Então, horizontal e vertical. Vertical, horizontal. Certo? Imagina aqui os eixos. Para você fazer, presta atenção, para você fazer esses ângulos aí de 30 ou de 60 ou qualquer outra coisa que seja, você vai fazer da seguinte forma. Presta atenção. Vamos começar com o de 45. De 45 é bem tranquilo. Você vai fazer assim. Você vai pegar a sua régua, vai esticar aqui sua régua. Vai esticar sua réguinha aqui. Massa? Aí, na sua réguinha, você vai marcar uma medida aqui qualquer. Kleber, quanto? Sei lá, quando você marcou aqui 2 centímetros. Certo? 2 centímetros. Aí você vai chegar nesse ponto e vai subir aqui verticalmente. Você vai subir aqui também um ângulo, com um ângulo de 90, obviamente, verticalmente. Então, você vai subir uma linha aqui vertical. E vai marcar esse mesmo tamanho que você marcou aqui. Se você botou 2 centímetros para cá, você bota 2 centímetros para cá. Não tem que escrever o 2 centímetros, não. Certo? 2 centímetros e 2 centímetros. Aí, se você botou 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, beleza. Você já tem agora, basta ligar, que você já vai ter que esse eixo. Pessoal, só um detalhezinho, tá? Essa parte agora que eu estou ensinando, como montar os eixos, vejam que eu estou mostrando para caso você não tenha um material de desenho. Para quem não tem os esquadros, tá certo? Então, estou ensinando essa partezinha daí agora. Como você montar 45 graus, depois como você montar 30 graus e como você montar 60. Se você tem os esquadros aí bonitinho, que eu acho que desse semestre a maioria tem, tá certo? Então, já pode ir direto. Já pega o esquadro, faz 45, já pega o esquadro, faz 30 e faz 60, tá? Só para relembrar, tá certo? Esse que eu estou ensinando, ó, com esquadro de 45. Esquadro de 45, você coloca para lá, já sobe os 45, tá? E você também, se você for fazer o ângulo de 30 e 60, que vai ter que fazer também,
você tem para cá nesse esquadro, né? O ângulo de 30 e o ângulo de 60, certo? Isso é para fazer caso você não tenha os esquadros. Se tiver os esquadros, já coloca direto os ângulos, tá? Vamos adiante. Daqui a pouco a gente vai ver o videozinho de como construir com os eixos estando prontos, tá certo? Vamos embora, adiante aqui. Eixos vindo daqui, ou seja, esse ponto até o ponto lá que você encontrou. Aqui você já vai ter o terceiro eixo formando aí um ângulo de 45 graus. Esse ângulo já vai ser 45. De boa? Então você marca 2 e 2 e traça. Ou 1 e 1 e traça. 3 e 3 e traça. Certo? Então tá aí como é que você vai fazer o ângulo de 45 graus. Tá? Kleber, como é que eu vou fazer um ângulo agora de 30 e um ângulo agora de 60 graus? Tá? Presta bem atenção. Então, você vai ter aqui os dois eixos, tá certo? Imagina fazer logo de 60. Você vai ter aqui os eixos. Beleza? Ó, eixo vertical e o eixo horizontal. Por que está ensinando logo 45 e 60? Porque eu acho que são mais tranquilos de vocês fazerem. Tá? Então, tá aqui, eixo vertical e eixo horizontal. Vamos ver como é que a gente vai fazer o ângulo de 60 graus? Olha lá. Primeiro passo, você vai traçar uma medida aqui. Por exemplo, eu posso chegar e traçar aqui lá uma medida, igual como eu fiz na outra, 2 centímetros. Beleza? 2 centímetros. Presta atenção. Aí agora você vai aqui subir uma vertical. Subir uma vertical. Isso tudo é com aquele lápis bem clarinho, gente. Isso é só um artifício para vocês construírem esses ângulos de 30, 45 e 60, caso você não esteja com esquadro e nem com transferidor. Se você tiver com esquadro ou com transferidor, já pode até parar o vídeo. E pega o esquadro, o transferidor, já vai para o vídeo 3. Isso aqui que eu estou ensinando é como fazer esses ângulos de 30, 45 e 60, caso você só esteja com a régua, tá? Com a régua e com o lápis. Beleza? Se tiver o transferidor, já mede direto o ângulo. Se tiver com esquadro, já sabe que lá nos esquadros tem um ângulo de 30, 45 e 60. Massa? Bom, então medi 2 centímetros. E tracei aqui uma vertical. Agora o que é que você vai fazer? Você vai pegar na sua régua e vai botar a sua régua aqui. Eu vou até desenhar a sua reguinha aqui para você entender como é que você vai fazer. Você vai botar a sua reguinha aqui. Ó, você vai encaixar a sua reguinha aqui. Aqui, certo? Faz de conta que aqui está a reguinha. Você vai botar a sua reguinha aqui. De maneira que essa distância daqui para cá seja o dobro dessa. Se aqui você botou 2, você vai fazer com que isso aqui fique 4 centímetros. 4 centímetros. Certo? Então, repetindo. Você traçou um horizontal, 2, subiu vertical. Horizontal, vertical. Aí você vai botar a sua reguinha aqui. Imagine que essa seja a sua régua. Certo? Tá aqui a sua reguinha. Sua reguinha. Tá aqui a reguinha toda bonitinha. E você vai ajustar a sua reguinha de maneira que a distância daqui até onde tocar nessa vertical que você traçou, que pode ser mais para baixo ou mais para cima, né? Você vai ajustar a régua, de maneira que essa distância fique exatamente 4 centímetros. Quando você encaixou, pronto. Você agora já pode traçar o eixo. O terceiro eixo já vai traçar. Aqui, ó. O terceiro eixo já vai estar aqui. E claro que tudo isso que eu fiz para descobrir o ângulo, você pode apagar. Certo? Pode apagar depois o que você fez para descobrir esse ângulo. E aqui, quando você ligou, quando você traçou esses 4 centímetros, certo? Aí agora, ó, você vai ter aqui, tarará, 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 um ângulo de... Esse ângulo aí que você acabou de encontrar, esse vai ser um ângulo de 60 graus.
Certo? Beleza? E, finalmente, como é que a gente vai fazer um ângulo de 30 graus? Vamos lá? Pensar no ângulo de 30. O ângulo de 30, a gente vai ter aqui um horizontal, e vertical, né? E horizontal. Tá? Então, imagina aqui os dois eixos. Um eixo horizontal, um eixo vertical. E eu preciso colocar aqui um ângulo de 30 graus. Claro, como é que eu vou fazer para encontrar esse ângulo de 30? Vê. Se esse ângulo é 60, esse aqui é 30. Então, perceba que eu construí um ângulo de 30 quando eu botei esse lado daqui e esse lado daqui, esse sendo o dobro desse. Então, eu preciso construir aqui, certo? Preciso construir aqui um triângulo, ou desculpa, um ângulo que seja 30 graus. Então, eu posso fazer assim. Eu posso traçar aqui um horizontal, só para a gente se ligar. Vou traçar aqui horizontal. Eita. E vou traçar a vertical. Então, imagina aqui a horizontal. Imagine que você subiu aqui a vertical. Certo? Kleber, como é que eu vou fazer agora para construir esse ângulo de 30 graus? Vamos lá? Ó, a ideia é que você coloque a sua reguinha aqui. Ó, coloque sua reguinha aqui. De maneira que você ache a medida que esse tamanho daqui, bota a reguinha aqui, de maneira que esse tamanho seja o dobro desse tamanho. Então, por exemplo, se esse tamanho aqui for x, esse aqui teria que ser 2x. Então, você vai ter que ajustar a régua para que esse tamanho fique o dobro desse. Por exemplo, se aqui você conseguir colocar de maneira que isso aqui fique 1 e isso aqui fique 2, show. Certo? Ou você pode ainda fazer assim, presta atenção. Todo mundo tem dessa maneira, né? A outra maneira é você fazer assim, ó. Você vai procurar, você pode fazer assim também. Deixa eu apagar aqui agora, para mostrar uma outra maneira. Outra maneira de você fazer esse ângulo de 30 é você fazer assim. Você não sabe que tem que colocar a reguinha de maneira que aquele outro lado fique, esse lado inclinado fique o dobro do tamanho desse outro. Então você pode fazer assim, ó. Você pode imaginar uma linhazinha aqui, certo? Que aí fique uma distância de 1 centímetro para cá. Então, por exemplo, eu vou traçar aqui a horizontal, nesse ponto, e vou subir aqui, por exemplo, 2 centímetros, por exemplo. Vou subir 2. Certo? 2 centímetros. Então, aqui eu vou traçar uma linha horizontal, onde todas essas linhas daqui vão ser 2 centímetros, certo? Estava aqui, subi 2 centímetros, botei para cá. Aí agora você vai procurar colocar sua régua, certo? Você vai procurar colocar sua régua, aqui não foi 2, você vai pegar 4 centímetros de sua régua e ajustar a sua régua, ajustar a sua reguinha aqui, para que esse tamanho daqui fique 4 centímetros. Ou se quiser botar uma altura de 1, bota aqui de 2. Mas talvez assim fique até mais tranquilo. Então você prolongou aqui esse horizontal, subiu 2 centímetros, traçou outro horizontal e procura ajustar a reguinha de maneira que daqui até onde tocar esse cara daqui seja 4 centímetros. Se você conseguiu isso, aí agora ó, você já sabe qual vai ser onde é que vai estar o seu terceiro eixo. Então, esse terceiro eixo está exatamente aqui. Eita! Certo? Exatamente por cima dessa linhazinha que você acabou de encontrar. E quando você faz isso, aí agora esse seu terceiro eixo, ele está formando aqui 30 graus.
Perceberam? Então tá aí como construir um ângulo de 30, de 45 e de 60, caso você só esteja com a régua. Ficou claro? Então, primeiro passo para construir a perspectiva cavaleira é fazer o esqueleto. Qual é o esqueleto? Eixo horizontal, eixo vertical, eixo inclinado, de acordo com o ângulo que vai vir determinado na questão, ou você vai precisar determinar esse ângulo. Beleza? Alguma dúvida em como montar esses eixos? Se tiver, manda para mim. Só para lembrar que quarta-feira a gente tem ao vivo pelo Meet, né? A gente tem ao vivo e lá é muito importante, como vocês viram na segunda semana, para vocês tirarem as dúvidas. Beleza? Então ficou clara aí a ideia do que é uma perspectiva cavaleira, como construir ângulos de 30, 45, 60. Bom, galerinha, então vocês viram aí como fazer para construir os 3 eixos. Lembrando que essa telinha que vocês estão vendo aí é justamente a telinha que, se você tiver com esquadro, já faz rapidamente. Então você já monta o 30, o 45 e o 60 sem precisar fazer essas medidas. Para quem está sem o material, certo? Pode fazer desse jeito também. Então vamos lá, ver como é que a gente faz. Vou passar aqui o outro videozinho aqui para vocês. Mas estou aqui juntamente aqui com vocês, tá certo? Então vamos ver agora como é que a gente faz essa construção. Vamos lá? Vamos embora. Vamos ver como é que a gente vai fazer para construir, certo? Essa parte. Vamos embora aí, dar um play. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida que vocês estejam aí até agora? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Me digam aí se tem alguma dúvida, algum questionamento. Tranquilo, né? Essa daí que eu vou fazer é a terceira da lista de exercícios. Fala, Thalita. Essa que eu vou mostrar agora para vocês é a terceira do exercício. Coloco não, minha linda. Se aperrei, não. Vou fazer a chamada, vai dar tempo de tu chegar. Beleza? Se aperrei, não. Então vamos lá colocar aí o vídeo outro videozinho aí para a gente fazer, para a gente visualizar como é que eu vou fazer a construção, tá certo? E aí depois eu faço a chamada aqui de vocês. Vamos dar um play. Alguém tem alguma pergunta, gente? Ninguém falou nada, dá pelo menos aí, não, Crebinho, tudo certo, sem dúvida. Dá um retorno aí, pelo menos para a gente se ligar. Tudo tranquilo, né? Beleza, beleza. Então, isso daí é a questão 3 da lista de exercícios de vocês, tá? A lista de exercícios de vocês, eu coloquei aí no título para vocês escolherem 6 das 8. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês. No final da aula eu digo quantas vocês vão fazer, tá? A lista tá para vocês escolherem 6 das 8. Mas, como eu estou muito bonzinho esse semestre, né? Apesar de não ter dormido direito. Quer dizer, não ter dormido, né? Na verdade, não dormi, eu tô de virote, né? Mas aí eu vou ser bonzinho, vou ser bonzinho. Então eu vou botar aí para vocês, dar um playzinho, ó, Bruna seria os 4, vamos ver. No final eu digo, meu olho tá meio fechado. Acho que é um sono demais, velho. Tá. Acordei ontem, sei lá, acho que era umas 7, 6, não, acordei cedo ontem, era umas 6 horas da manhã, eu acho, 6 e pouca. Mas vamos embora meter bronca aí. A adrenalina tá começando a diminuir, mas vamos tocar o barco. Vamos lá, qualquer coisa eu tô por aqui, já sabe, né? Vamos lá, vídeo de construção. Essa é a terceira, então se você se ligar já vai estar uma aí feita. Vamos lá? E aí, galerinha, vamos lá para um exemplo de como resolver as atividades dessa semana. Então, bom, como vocês já viram bem direitinho, lá eu sugeri para vocês 8 peças, certo? Então lá 8 peças disponíveis, para vocês escolherem 6. As 6 peças que vocês vão escolher para construir em perspectiva cavaleira vão ser 2 com um ângulo de 30 graus e coeficiente de redução de 2/3, 2 com ângulo de 45 graus e coeficiente de redução de 1,5, e 2
com ângulo de 60 graus e coeficiente de redução de 1/3. Esses coeficientes, esses ângulos, não são aleatórios. Foi algo que alguém estudou bastante e achou que as peças ficam melhores se você colocar ela nesses ângulos com esses coeficientes. Então, toda vez que eu for construir uma peça em cavaleira, eu preciso falar quem é que vai ser o meu ângulo. Que ângulo é esse, gente? É justamente do eixo da profundidade, certo? Do meu eixo de profundidade. E quem é que vai ser meu coeficiente de redução, que vai casar com esse ângulo. Então, nesse exemplo que eu vou fazer aqui, eu vou escolher logo o que dá a continha mais difícil, digamos assim, se bem que não tem nada muito difícil. Então, esse exemplo que eu vou fazer vai ser construir a perspectiva cavaleira desse bloco que está em isométrica com o seguinte ângulo. Eu vou usar aí com um ângulo de 30 graus, tá? Então, vamos fazer essa cavaleira usando um ângulo de 30. E com 30, o coeficiente que vai casar é justamente 2/3. Esse é o coeficiente que casa com esse ângulo aí de 30 graus. Joia? Então, ângulo de 30 e coeficiente 2/3. Como é que eu vou proceder? Vamos lá. Primeiro passo, como a gente já sabe, é construir o nosso esqueleto. E nosso esqueleto sempre vem com aquele lapisinho mais claro, com aquele lapisinho HB. Então, vamos lá? Então, eu vou traçar, primeiro, o meu eixo vertical e o meu eixo horizontal. Então, tracei o vertical e o horizontal. Beleza? Então, está traçado aí horizontal e vertical. Agora, eu quero traçar o meu inclinado. Como foi que eu disse a vocês para traçar o inclinado? Quem já tem o esquadro ou o transferidor, marca aqui 30 graus e já traça. Caso você não tenha, vou mostrar aqui mais uma vez como a gente deveria fazer. Então, se a gente não tiver, certo? Se a gente não tiver aí o par de esquadros nem o transferidor, eu vou botar aqui na horizontal, vou subir uma determinada medida, certo? Vou subir aqui alguma medida. Cleber vai subir quanto? No caso ali do exemplo, eu tinha sugerido subir 2 centímetros, né? Mas, enfim, eu vou pegar aqui uma medida, vou subir 2 centímetros, subir 2, certo? Isso aqui está 2. Vou traçar aqui na horizontal uma linhazinha qualquer, nessa distância. E vou procurar colocar minha régua daqui para lá, batendo 4 centímetros, que é o dobro. Então, vou ter que sair daqui, certo? E ajustar para que os 4 centímetros encaixem certinho ali. Certo? Então, eu vou fazer um ajuste. Está aqui. Então, para dar 4, eu vou ter que estar ajustando. Certo? Então, daqui para cá, mais ou menos, você já vai ter o 4 centímetros. Tá? Então, suponha que deu mais ou menos por aqui. Não ficou bem certinho. Tá certo? Mas eu vou colocar minha régua para essa distância daqui, certo? Uma reguinha de maneira que daqui para lá fique exatamente os 4 centímetros. E aí vamos supor que ela ficou mais ou menos por aqui, com esse tamanho sendo 4. Tá ok? Aí agora eu vou pegar e vou traçar o meu terceiro eixo. Então eu chego e traço o meu terceiro eixo. Então, meu terceiro eixo vai sair daqui com um ângulo de 30 graus para lá. Beleza? Tentar fazer mais ou menos aqui um ângulo de 30. Bom, então você vai construir aqui um ângulo de 30 graus. E aí você pega a sua borrachinha e essa partezinha que você utilizou
para fazer a construção do ângulo de 30 graus, você já pode apagar o que você usou para fazer para o ângulo de 30, certo? Então, tá aí agora os seus 3 eixos. Os 2 eixos horizontal e vertical e os seus eixos para aqui inclinados, tá? Bom, percebam que eu coloquei duas figurinhas para vocês lá. 2 tipos de figurinha. Uma que tem esses valores e outra que tem só as marcações. Então, só para relembrar, essas que estão com valores, cada 5 unidades, a gente vai usar, vou até botar isso aqui para cima que é melhor, cada 5 unidades eu vou usar 1 centímetro. É esse daqui. 5 unidades, a gente vai usar 1 centímetro. Isso foi uma sugestão que eu dei para vocês. Se você estiver fazendo aquela figura que está com as marcações, cada espaçamento daquele vai ser 1 centímetro. Beleza? De boa, galerinha, até aí? Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar esse tamanho, um tamanho real, né? Então, se cada 5 unidades vale 1 centímetro, na verdade, esse 40 vão ser 8 centímetros. O que é 10, na verdade, é 2. Certo? O que é 10 aqui é 2. O que é 10 é 2. Certo? O que é 25 vai ficar quanto? 5 centímetros. Certo? Aqui o que é 25 fica 5. Então, essa altura, né? Ela vai ficar 5 centímetros também. Então, deixa eu botar aqui que essa altura também vai ficar 5. Tá massa? Bom, então já coloquei aí todas essas medidas. Agora vamos puxar para cá. Como é que eu começo puxando? Lembrem-se que aqui vai estar minha vista frontal. Aqui vai estar minha lateral esquerda. E o que é que a gente deve começar, Clebinho? Deve começar logo pela frontal. Por que logo pela frontal? Porque a frontal é a vista mais tranquila de você fazer. Então vamos começar pela frontal e ver o que acontece olhando aqui pela frente. Ó, eu tenho aqui uma altura de 2. Então já vou subir aqui, ó, 2 centímetros. Então aqui eu já teria uma altura de 2. Eu vou marcar aqui algumas medidas só para ficar mais fácil da gente visualizar. Tá certo? Então aqui eu vou marcar. 1, 2, 3, 4. A altura é 5, né, gente? 25 vale 5. 4, 5. Essa largura é 8. Então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que para cá eu vou botar normal. 1, 2, 3, 4. Só que lembre-se que quando eu for fazer a perspectiva cavaleira, isso que vem em relação a esse eixo vai ter o tamanho reduzido. Então, depois eu vou pegar ela lá. Vamos pegar a vista frontal? Então, vista frontal, subir aqui 2. Joia, subir para cá 2. Para cá vem, ó, paralelamente a esse eixo, eu vou andar, ó, 6, né? Por quê? Tudinho não é 8? Tudinho é 8. Aqui vale 2. Então, aqui eu vou andar 6. Então, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vem até aqui. Então, daqui eu faço paralelamente a esse eixo até chegar no 6. No 6 eu subo quanto, gente? Que altura é essa aqui que eu vou subir? Vê, a altura total não é 5. A gente já viu que a altura total ela não é 5. Viu ou não viu isso? Essa altura total aqui, ela vale 5. A altura aqui total, ela vai valer 5. Certo? Essa altura total aqui, ela vale 5. Joia? Se aqui já tem 2, então aqui vai ter uma alturazinha de 3, né? Então aqui eu vou subir 3. Então, 1, 2, 3, vem até aqui. Então, aqui eu subi 3.
Aí, ando mais 2 para cá, paralelo, procurando fazer tudo paralelo ao eixo, né? 2. E aqui eu vou subir, certo? Até lá o final. Então, olha a vista frontal se moldando, gente. Lembrando que eu não quero nada sem régua, tá? Tudo com a reguinha. E essas linhas, elas estão sendo paralelamente aos eixos. Agora, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu não vou ter que puxar em relação a esse eixo. Mas em relação a esse eixo, tudo vai ser reduzido. E vai ser reduzido por um coeficiente 2/3. Então, vamos ver tudo que está paralelo a esse eixo y da profundidade. Ó, paralelo a esse eixo tem esse 5. E tem esse pedacinho que é esse 2, né? Certo? Esse pedacinho aqui que está sendo 2. Esses caras, eu preciso fazer o quê? A redução. Kleber, como é que fica a redução? O coeficiente de redução é 2/3, então vou ter que fazer 5 vezes 2/3 e 5 vezes 2. Então vamos ver como é que ficaria? Como é que eu reduzo 5? Então eu faço 5 vezes 2/3, que dá 5 vezes 2, 10/3. E 10/3 não vai dar exato. Só que eu quero que vocês façam aproximado. Se quiser fazer bem preciso, vai dar bem mais trabalho. Mas aqui está de boa eu me ligar que 10/3 é aproximadamente 3,33. E a outra medida que eu preciso reduzir é o 2. Como é que eu faço a redução? Eu multiplico por 2/3, que ficaria 4/3, o que daria aproximadamente 1,33. Kleber, como é que eu vou colocar 1,33 aí na perspectiva? Você vai colocar aproximado, tá? Então, lembrando que o que é que vai ser reduzido? Só o que tiver em relação a esse eixo daqui. Só o que tiver paralelo a esse eixo Y. Que no caso vai ser esse 5, e aí ele vai sair, e depois de reduzido, na verdade, eu tenho 3,33. E esse 2, que na verdade ele vai ser reduzido e vai ficar 1,33. Tá massa? Aí agora eu posso voltar para minha cavaleira. Vê, para cá eu vou ter que puxar quanto? Para cá. É 5, é? Não, não vou fazer 5. Não vou fazer 5. Eu vou fazer, na verdade, quanto? Em vez de fazer 5, eu vou fazer 3,33. Então, ó, 1, 2, 3 e um pouquinho. Então, 3, ó, vem aqui, ó, 3 e 33, mais um pouquinho até aqui, 3,33. Claro que isso aqui eu poderia ter logo fechado, né? Também coloquei logo, mas aqui já posso ir fechando. Então vejam que quando eu vou em relação ao eixo Y, eu preciso estar olhando os valores com a redução. Então, onde tinha lá o 5, eu não vou enxergar 5. Eu vou enxergar 3,33. Beleza? Ok, ok, ok. Só ajeitando um pouquinho isso daqui para ficar o menos troncho possível, né? Então, olha lá, essa medidazinha ela vai 3,33, como vocês estão vendo para cá, 3,33. Kleber, agora tu vai subir. Tu vai subir os 5? Vou, porque subir é paralelo a esse eixo. Se é paralelo a esse eixo, então eu subo ele normal. Vou subir 5 para cá. Eu subo 5 sem problema algum. Vou subir 5 paralelamente ao eixo. Porque se eu estou subindo aqui paralelo, né, ao eixo vertical não tem redução. Então, o que eu subo aqui é 5 normalmente. Vou subir 5. Beleza? Vou subir os 5 normalmente. Com uma régua. Certo? Deixa eu ver se eu arrumo uma régua aqui para não ficar tão troncho. Então, eu vou subir 5, certo? A partir desse ponto. Então, nesse pontozinho, eu consigo subir os 5. Tá beleza ou não? Então, cuidado para onde você vai subir os 5. Então, aqui eu vou subir. Subir os 5. Beleza? Cleber, como é que eu sei que está 5? Enxergando aqui no 5 e traçando uma paralela para cá, né?
Aqui você vai ter os 5 centímetros. Beleza? Então, tá aí os 5 centímetros. Aí, já cheguei nesse ponto. Nesse ponto, eu vou puxar daqui para cá. Daqui para cá. Pessoal, só um detalhezinho, né? Todos esses traçados que vocês devem fazer aí, eles devem ser traçados com material de desenho, né? Paralelamente aos eixos, né? Vai fazer uma vertical, igual como a gente fez lá na isométrica, né? Deixa aqui parado, bota o vertical, traça paralela. Vai fazer uma linha horizontal? Bota o esquadro, apoia, desliza para traçar as paralelas. Mesma coisa com esse eixo da profundidade. Montou o esquadro aqui fixo, só deslizar. Só deslizando, só traçando as paralelas, como a gente já aprendeu, né? Beleza? Vamos lá continuar aí. Alguma dúvida, gente? Tudo certinho? Tudo ok. Assustado foi Yuri. Tá vendo de um jeito e quando eu paro, vê de outro, né? Mas tudo tranquilo. Qualquer coisa, pergunta aí. Vejam também que não é difícil, né, gente? Que é a mesma ideia lá Se você aprendeu, se você fez direitinho a isométrica, a cavaleira é o mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Muito parecido mesmo, tá? Vamos lá, vou soltar o play. Tá paralela a esse eixo frontal. Então não tem redução. Então eu vou traçar de maneira horizontal, paralelo lá ao eixo, tá certo? Então, ó, aqui eu subi, ó, daqui para cá eu subi os 5, e agora eu vou daqui, eu vou caminhar paralelamente ao eixo X, né? Ao eixo aí frontal, ao eixo vertical, ao eixo horizontal. Então daqui eu vou caminhar, certo? Paralelo a esse eixo. Kleber, que tamanho é esse? Esse tamanho vai ser 8, né? Certo? Esse tamanho aqui vai ser os 8, tá? Bom, e agora começa a fechar, ó, gente. Daqui eu tenho que traçar, não é 2, eu só vou traçar 1,33, paralelo ao eixo Y, por isso que vai ser reduzido. Então, desse ponto, paralelo ao Y, eu tenho que traçar 1,33. Vai vir mais ou menos até aqui, ó. Então, aqui eu preciso traçar paralela ao eixo Y, 1,33. Então, aqui é 1,33. Cheguei nesse ponto aqui, ó. Cheguei nesse ponto. Esse ponto, ele está aqui. Beleza? Agora, eu preciso descer. Quando eu desço é vertical. Vertical não tem redução. Que tamanho é esse daqui? Esse pequenininho. Tá muito claro aí, mas na verdade, se isso aqui é 10, aqui vai ser só 5, né, gente? Então, vai ser só 1. Então, aqui eu vou descer 1 normalmente. Então, eu desço uma unidade normalmente. Aí, cheguei nesse ponto. Desse ponto para esse ponto, não é paralelo a nenhum eixo. Então, é só ligar desse ponto para cá com a régua. Então, é só pegar a régua, ligou daqui para cá. Eu acho que não vai nem sair, né? Ligou daqui para cá. Beleza? Então, tracei essa outra linhazinha. Kleber, agora, aqui eu tenho que traçar 2, que é 10 é 2, né? 2 na paralela a esse eixo. Então, paralela a esse eixo vai sair horizontal. Então, eu vou puxar 2 para cá. Puxei 2 para cá na horizontal. Aí, puxei 2 para cá na horizontal e aqui a gente já fecha. Tá vendo? Como começa a ficar se falando? E agora, tem que traçar aqui para cá, paralelo ao eixo, né? Então, para cá, fechei paralelo ao eixo. Beleza? Bom, e agora? Agora eu preciso encontrar daqui para lá, né? Fechar paralelamente aqui ao eixo. Fechar paralelamente a esse eixo. Claro que esse tamanho aqui está reduzido, vai ser 3,33. Mas aqui, ó, vou puxar para cá, paralelamente a esse eixo daqui. Certo? Claro que com a régua e com lápis, algumas coisas vão ficar aproximadas.
mas não tem problema nenhum, certo? Porque a gente está nesse sistema de ensino que eu quero que vocês entendam bem direitinho esse processo, tá certo? Para que depois vocês possam, quem tiver com os esquadros já faz com os esquadros, quem não tiver com os esquadros faz aí usando a régua e o lápis, certo? Tentando colocar tudo paralelamente aí ao eixo. E aí para cá também é paralelo ao eixo, né? E agora é só fechar ligando esse ponto a esse ponto, que é esse ponto a esse ponto daqui. Aí eu só fechei para cá. Beleza? E, portanto, está aí nossa peça construída em perspectiva cavaleira. Tá massa? Com um ângulo de 30 e com coeficiente de redução 2/3. Ok? Kleber, o que é que vai mudar quando eu fizer 45, quando eu fizer 60? Só vai mudar que a pecinha vai ficar mais inclinadazinha um pouquinho esse eixo horizontal, esse eixo da profundidade, né? Ele sobe um pouquinho e a redução faz com que eu reduza ainda mais. E aí vai ser somente você utilizar um terço ou um meio do jeitinho que eu fiz aqui. Tá beleza? Claro que eu estou fazendo a mão livre, não tá perfeito. Lógico que não. Mas vocês fazendo aí em casa, com calma, com a régua. Quem tiver com os esquadros, já usa os esquadros. Quem não tiver, procura utilizar a régua. Vai conseguir fazer aí de maneira impecável todos esses desenhos. Eu tenho certeza disso. Certo? Espero que tenha ficado claro aí com esse exemplozinho, tá? Lembrando, mais uma vez, quarta-feira a gente tem encontro no Meet. Se tiver alguma dúvida, vocês podem separar para quarta-feira, tirar direitinho. E não acumulem, cumpram a carga horária de vocês aí, toda a carga horária que a coordenação disponibilizou para vocês. Voltando, pessoal. E aí? Tudo certinho? Alguma dúvida aí nesse vídeo? Tá vendo que não tem mistério de fazer cavaleira, gente? Foi bem de boa. Não teve muita perreio, não. Então, vejam só. Deixa eu descompartilhar aqui. Certo? Beleza. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu passei. Preste atenção. Vocês perceberam que nós temos 3 principais tipos de cavaleira, tá certo? Então, a gente tem, olha só. Tem que abrir aqui para colocar aqui para vocês. Então, vejam só, deixa eu colocar aqui. Eu coloquei aí para vocês. Se eu já ensinei a montar o grid. Qual o grid, Juan? Da construção, professor, das figuras. Ensinei. Foi a primeira parte da. Para chegasse com o meio, não foi, Juan? Conseguisse pegar o começo? Cheguei um pouco depois. Foi não tem problema, não. Eu revejo a aula. Quando eu subi no YouTube, eu vou ver se subo até agora na hora do almoço, porque eu vou precisar subir, porque acho que de tarde eu não vou. Não sei o que fazer, acho que vou subir já. Dá uma olhada. Aí, vê só. Essa ficha 2, eu coloquei aí só o material de apoio da semana 16, né? Então, vocês têm aqui, ó, falando com a ideia da cavaleira, tá certo? Falando com a ideia das vistas ortogonais, falando sobre esse fator de conversão, tá certo? Que para você, claro, que o que está em paralelo ao x e ao z fica no tamanho real. Não muda nada. Só vai modificar o que é no eixo da profundidade. Que aí, para encontrar o valor, eu multiplico pelo fator de redução. Certo? E esses daí que vocês estão vendo agora vão ser os fatores de conversão casado com os ângulos que a gente mais vai usar. O que é que eu tenho que me ligar bastante quando eu for fazer essas atividades? Qual é o ângulo que eu estou colocando da profundidade, né? Como mostrei para vocês. Eu fiz um exemplo ali, né? Colocando uma profundidade. E aí vocês vão ter esses 3 principais. Não é que só são essas 3 profundidades, mas essas 3 inclinações. Essas são as 3 principais. 30, 45 e 60.
E aí, como vocês estão vendo, para 30 graus, gente, eu vou utilizar, não é uma regra, isso aqui é justamente assim, fazendo alguns testes, baseado em alguns testes, se percebeu que para 30 graus, o melhor coeficiente de redução seria 2/3. Para 45 graus, o melhor coeficiente de redução seria meio. E para 60 graus, o melhor coeficiente de redução seria 1/3. Então, esses coeficientes, não é que é uma regra que você tem que usar esses, mas são justamente eles que a gente vai usar. E por quê? Porque esses coeficientes, gente, são justamente os coeficientes que melhor se encaixam para cada uma dessas inclinações. E por que 30, 45 e 60? Porque elas são justamente os melhores ângulos de se trabalhar. Então, quando eu for utilizar um ângulo de 30 graus, se liga, coeficiente 2/3. Quando eu for usar o ângulo de 45, o coeficiente vai ser meio. Quando eu for usar o ângulo de 60, o coeficiente vai ser 1/3, certo? Então, a gente vai usar esses ângulos com esses coeficientes, tá? Bom, vocês entenderam aí bem direitinho o processo de montagem. Aqui, ó, já essas partes 6 e 7 é aprofundamento, 6, 7 e 8, só para quem quiser. Eu não vou cobrar a parte circular de vocês, tá certo? A ficha 3 é uma ficha também que vai falar um pouco sobre perspectiva cavaleira, um pouquinho da ideia de projeção cilíndrica, oblíqua, ortogonal, axonometria, muita coisa aprofundando, muito aprofundamento para vocês, tá certo? Para quem quiser ir aprofundando, aí vai pegar, vai ter que ir falando mais um pouquinho do fator de conversão, mas vocês focam naquilo que é mais importante, certo? Aqui tem mais uma estratégia, dando outra ideia de construir. Se eu quiser puxar, em vez de botar profundidade para a esquerda, se eu quiser botar para a direita, também é uma opção. Então, são todas, certo, situações que a gente pode ir aprofundando. Aqui, a parte circular, só aprofundamento, tá? E a ficha 4 também, só aprofundamento sobre o que é uma perspectiva, os tipos de perspectiva, sobre o que é uma cavaleira, sobre a origem, né? Que falava dos cavaleiros que olhavam lá o horizonte, né? Antigamente, lá no século XV. Enfim, tem um pouquinho de história para quem gosta, tá certo? Para dar uma olhadinha. Então, tudo coisa para vocês aprofundarem, tá certo? Aqui colocando os principais, né? Ângulo em relação ao coeficiente de redução. Lembrando que o coeficiente de redução é só na profundidade, tá? Isso é uma sugestão e é o que a gente vai estar seguindo, tá certo? Mostrando mais um pouquinho aqui sobre construção. Então, tem muito material para vocês, muito material, né? Então, tem aqui, cadê, mostrando também um pouco de planta baixa, como você montaria uma casa, falando aí da ideia de castelo medieval. Então, tem de tudo para que vocês aprofundem. Agora, para essa semana, o que é que eu vou querer de vocês? Então, vejam, para essa semana, vejam que eu coloquei aí, tá com material de apoio. Como eu já disse, eu vou, agora que eu voltei nessa semana, eu vou estar organizando tudo direitinho. Então, próxima quarta-feira, já vai estar para vocês estarem anexando aí os espaços tudo direitinho. Então, vejam, na lista de exercício, como vocês estão vendo, eu pedi para que vocês escolhessem 6 dessas 8. Só que eu vou fazer o seguinte, Bruna sugeriu 4, mas vou fazer ainda melhor. Vocês vão escolher dessas peças 3, só 3. Agora preste atenção, só 3. Atividade da semana 16, preste atenção, primeiro período. A atividade da semana 16 vai ser vocês escolherem 3 dessas peças. 3. Aí vai fazer uma com um ângulo de 30 graus e o coeficiente de redução de 2/3, como o textinho que vocês estão vendo. Uma com ângulo de 45 graus e coeficiente de redução de 1/2. E uma com ângulo de 60 graus e coeficiente de redução de 1/3. Ficou claro? Então, para essa semana 16, só vai escolher 3 dessas 8. 3. Uma com ângulo de 30, uma com ângulo de 45, uma com ângulo de 60. Beleza? Tá claro? Aí, quando for da próxima semana, que é a semana 17,
eu vou de novo voltar em perspectiva cavaleira. Aí eu vou fazer uma, vocês escolhem uma para eu fazer aqui na mão com vocês, como a gente faz sempre, tá certo? Vocês escolhem uma para eu fazer aqui com vocês e a gente vai fazer mais outras pecinhas em cavaleira, tá certo? Então, semana 16, semana 17 vão ser 2 semanas de cavaleira. Não, você vai escolher 3 peças, certo, Juan? Por exemplo, eu escolhi a 2. Aí eu vou fazer a 2 com ângulo de 30 e coeficiente de 2 terços, frio. Aí depois, vou escolher as 4. Aí a 4 eu vou fazer com ângulo de 45 e coeficiente 1,5. Aí depois eu escolho a 7. A 7 eu vou fazer com ângulo de 60 e coeficiente de 1 terço. São 3 construções, 3 peças diferentes. Uma faz só 30, uma faz só 45, uma faz só 60, tá? Essa semana, Cauã, até quarta-feira tá tudo atualizado para vocês, né? Meu descanso aí que eu tirei, agora estou bem descansado, apesar de ter tido uns estressezinhos essa madrugada, né? Mas próxima quarta aí eu já deixo tudo para vocês anexarem, né? Porque a gente tinha parado as atividades na semana 11, que foi a última da primeira unidade, né? Então eu vou colocar 12, 13, 14, 15 e 16, certo? Para que vocês anexem tudo direitinho. Ficou claro, pessoal? Oi. A redução das medidas vai ser a mesma para todos os ângulos, para um ângulo de 30, de 45? Não, com ângulo de 30, a gente vai usar 2 terços na redução. Então, pega o valor e multiplica por 2 terços. Quando for o ângulo de 45, o fator de redução vai ser 1,5. Então, eu vou pegar aquele valor e multiplicar por 1 sobre 2, ou seja, dividir por 2. E quando o ângulo for 60, o coeficiente de redução vai ser 1 terço. Então, vou pegar aquele valor e dividir por 3. Certo? Entendeu? Deixa eu ver qual o tipo de perspectiva mais usada em desenho técnico. Cavaleiro isométrica. Isométrica. A isométrica é mais usada, mas a gente precisa conhecer a cavaleira também e precisa conhecer o ponto de fuga. Mas a isométrica é mais usada. Ela fica mais próximo do real. Tá? Se tem no PDF as reduções recomendadas para cada ângulo, tem. Todos os PDFs tem, não só nenhum. No outro também tem as recomendações, assim como tem na lista de exercícios também no título. Beleza? Ok? Ficou claro, pessoal, para todo mundo aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certinho? Então, eu vou parar a gravação aqui. Certo? Deixa eu parar aqui a gravação. Então, essa foi a semana número 16, certo? Metam bronca, vocês sabem como tirar dúvida comigo, vocês têm aí meu contato, é só falar comigo. Beleza? Deixa eu parar aqui a apresentação e parar de gravar. Uma boa semana aí para todos.